Oi, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje ao segundo vídeo sobre história da literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione. Essa edição aqui é de 1996. Nós vamos fazer um longo percurso sobre a história da literatura brasileira. E é interessante para quem está no vestibular, para quem está estudando no colegial, para quem quer conhecer os autores brasileiros mais a fundo, perpassar conosco períodos com calma, com tranquilidade, trazendo livros, trazendo histórias dos autores, dos escritores. E como eu falei no vídeo anterior, nós temos aqui, no final deste livro, uma gama de opções, né, de livros para ampliar os acontecimentos, para ampliar a literatura, né, os períodos, tudo aquilo que está em cada capítulo. Então, aproveite. Se você encontrar este livro, adquira, vai ser uma ferramenta importantíssima para a sua vida de leitor, de estudante, de amante da literatura. O capítulo 1, então, começa com a arte literária. A arte literária é uma das artes, como música, dança, pintura, escultura. Aqui o José de Nicola coloca um poema do Fernando Pessoa, chamado Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Aqui nós já percebemos a arte da palavra. O Fernando Pessoa trabalhou as palavras para trazer ritmo, emoção, beleza. Então ele burilou as palavras para formar esse poema. Nós vamos então para as manifestações artísticas. A arte é a mais bela das mentiras. Claude Debussy, compositor francês. Por que mentira? Então, porque é uma ficção. Você constrói uma pintura como eu fiz aqui, a pintura só existe ali na tela, né? E na minha cabeça. Essa casa não existe no real. Dostoiévski compõe os romances dele. Aqueles personagens existem na cabeça do escritor. Então ela é uma mentira e é a mais bela. Mas são mentiras que falam de verdades. Verdades universais. Uma casa, o sol, isso é uma verdade. As árvores, os personagens de Dostoiévski, por que eu estou dando o exemplo aqui, eles representam seres humanos, né, as pessoas comuns do dia a dia. A literatura é uma dentre as várias formas de manifestação da arte, como o são a pintura, a arquitetura, a música, a dança, a escultura. E já que a arte pode revelar-se de múltiplas maneiras, podemos concluir que há entre essas expressões artísticas pontos em comum e pontos específicos ou particulares. Dentre os pontos em comum, o principal é a própria essência da arte, ou seja, a possibilidade do artista de recriar a realidade, transformando-se assim em criador de mundos, de sonhos, de ilusões, de verdades. Então eu criei um mundo ao criar essa pintura. O artista tem dessa forma um poder mágico em suas mãos, o de moldar a realidade segundo suas convicções, seus ideais, sua vivência. Um caso que ilustra bem esse poder mágico é o do pintor, por exemplo, Cândido Portinari, que sempre demonstrou um profundo carinho pelos meninos de Brodowski, sua cidade natal, no interior de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto, de Franca. E ao desenhá-los, colocava-os em balanços e gangorras. Então nós temos aqui desenho a nanquim de Portinari, vou mostrar para vocês, crianças brincando. Ele recria a infância, recria a sua realidade pelas mãos de artista. Quando perguntava ao pintor
Porque a insistência com crianças em pleno voo, ele respondia: gosto de vê-las assim, no ar, feito anjos. Então ele recria a realidade, como eu recriei aqui. Não sou nenhum Cândido Portinari, claro, mas eu quis trazer essa emoção da infância, de um desenho que a minha irmã fez e que me marca profundamente nessa casa, ao mesmo tempo solitária, sombria. E como Portinari, né, ele queria que as crianças pairassem no ar. Imagem da infância, né? Período em que nós somos inocentes. Essa possibilidade de recriar a realidade, dando corpo a uma outra verdade, é que levou o pintor espanhol Pablo Picasso a afirmar: a arte é uma mentira que revela a verdade. Ela é mentira no sentido de que aquele mundo não existe concretamente. Essa casa aqui não existe, mas ela recria a realidade. A casa é um arquétipo, é um modelo. A gente sempre desenha casa, sol. Essas crianças aqui que ele pintou, o Portinari, essas crianças elas não existem. Elas existiram certamente na infância dele, mas aqui nesse momento ele recria para transmitir um sentido à vida, né? Uma beleza, trazer um significado à existência, né? Assim também as obras escritas, né, da arte literária. O poeta e crítico de arte Ferreira Goulart assim se manifesta sobre essa transformação simbólica do mundo. Ele dizia: a arte é muitas coisas. Uma das coisas que a arte parece, é uma transformação simbólica do mundo. Quer dizer, o artista cria um mundo novo, mais bonito ou mais intenso, ou mais significativo, ou mais ordenado, por cima da realidade imediata. Naturalmente, esse mundo, esse outro mundo que o artista cria ou inventa, nasce de sua cultura, de sua experiência de vida, das ideias que ele tem na cabeça, enfim, de sua visão do mundo. Então você traz para a realidade aquilo que você imagina, aquilo que você tem na sua cabeça, né? Sua visão de mundo, suas experiências. É assim na pintura, nos livros, na dança, no teatro. Dentre os pontos específicos, o principal é a própria maneira de se expressar, que vai caracterizar uma das transformações artísticas, né? Uma dessas manifestações, a própria maneira de se expressar. O artista literário, ele se exprime através da palavra oral ou escrita. O pintor através das cores e formas. O escultor das formas obtidas pela exploração das 3 dimensões: comprimento, largura e altura. O músico do som, a dança dos movimentos corporais acompanhando um determinado som. Então a literatura se expressa através da escrita. O escritor compõe um romance, um conto, uma novela, para transmitir uma realidade, para trazer significado à vida. Então nós temos aqui no livro alguns temas abordados por vários artistas, cada qual expressando-se de uma maneira. Então aqui um desenho de Picasso, Dom Quixote e Sancho Panza, desenho muito conhecido, esse de cima. Alguém já deve ter visto esse desenho, né? Ele está trazendo aqui na pintura aquilo que o Cervantes fez no livro, né? Depois embaixo, Dom Quixote e Sancho Panza, de Cândido Portinari, outra pintura do Cândido, aqui embaixo. Cada um imaginando um Quixote e um Sancho. Cada um trazendo a realidade, né, aquilo que eles leram no livro lá do Cervantes. Agora, vamos ouvir o próprio Cervantes, num trecho, né? Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Feito e cumprido tudo, sem se despedir Pança dos filhos e mulher, nem Dom Quixote da ama e da sobrinha, saíram uma noite do lugar sem os ver viva alma, e tão de levada se foram que ao amanhecer já se iam seguros de que os não encontrariam, por mais que os rastejassem. É a segunda saída do Quixote, e nessa saída ele leva o Sancho com ele. Então aqui as próprias palavras do Miguel de Cervantes. Como que o Picasso viu isso e como que o Portinari viu essa saída do Sancho e do
Dom Quixote. Depois nós temos o Drummond trazendo a sua experiência por meio da arte poética, dessa experiência aí do Quixote. Olha, aqui vou mostrar o poema do Drummond. Ele explora artisticamente toda essa experiência do Miguel de Cervantes Saavedra. Ele explora ao máximo os significados e a disposição das palavras no papel. O anseio unifica os quatro em um, representados graficamente por uma única palavra. Então ele coloca A, B, Z, Z, Y, A, B, Y, Z. Quadrigeminados, quadrimembra jornada, quadripartito anelo, quadrivalente busca, unificado anseio, um cavaleiro, um cavalo, um jumento, um escudeiro. Então aqui o 1 em 4, né? Ele trazendo a experiência do Quixote com o cavalo Rocinante e o Sancho com o seu jumento. Como que o Drummond viu isso, né? Unindo as palavras e depois falando dessa busca, desse anelo, dessa jornada, desse anseio do Quixote, levando consigo o Sancho. Então, a linguagem artística, a linguagem literária, a linguagem em si é o próprio material da literatura. Tal como a pedra ou o bronze o são da escultura, as tintas da pintura, os sons da música, mas importa ter presente que a linguagem não é uma matéria meramente inerte como a pedra, né? Mas já em si própria uma criação do homem e ela evolui, a língua não é estática, ela está sempre em movimento. Vejamos quando uma palavra nova se inclui numa língua, né? Então isso aí mostra uma vivacidade da língua. Um exemplo, a palavra internet. Há alguns anos atrás, a palavra não fazia parte, né, da nossa vida. WhatsApp, Facebook, são palavras que foram assimiladas, né, na nossa realidade. Quem diz isso aqui, né, sobre a evolução da palavra, dinamicidade, é René Weller e Austin Waren, Teoria da Literatura. A teoria da literatura trabalha essas questões importantes da palavra, né? O Michelangelo, ele fez a Pietà, tá lá estática. O autor, quando ele escreve um livro, ele pode, numa outra edição, mudar algumas coisas. Quer dizer, a palavra está em mudança, em movimento. Ali na Pietà, se alguém mexer, né? Imagina, Deus me perdoe. Mas a literatura, o próprio escritor é vivo, ele pode modificar algumas coisas no livro. Né? E ao mesmo tempo essa palavra é viva. Aqui agora nós temos um exemplo do poder mágico do artista, do escultor. Aleijadinho, um nosso grande Michelangelo aqui, né, dos trópicos. Então nós temos aqui o Cristo sofredor. Essa imagem, Cristo carregando a cruz, em um dos passos em Congonhas do Campo, Minas Gerais, observe que Cristo traz, além das marcas tradicionais, a coroa de espinho, as marcas das quedas, uma outra criada pelo artista, uma mentira, a marca da forca no pescoço. Então isso não existiu. E o artista coloca aqui, ó, a marca da forca. Por que será? Porque Cristo aqui está representando quem, né? Então nós temos aqui o poder mágico do artista. Cristo é Cristo, mas também é Tiradentes. Enforcado em 1792. Aleijadinho terminou as cenas dos passos em 1799. Então ele quer retratar o Cristo aqui, né, passando pelo mesmo sofrimento do Tiradentes. Ou o Tiradentes passando pelo mesmo sofrimento do Cristo. Tiradentes foi imolado, vamos dizer assim, né, em prol da liberdade, na Inconfidência Mineira. Então há aqui uma recriação da realidade. Ele usa aquele arquétipo do Cristo sofredor para falar de alguém bem contemporâneo a ele ali, o próprio Tiradentes. Vamos ler um poema agora do Ferreira Goulart. Está no Os Melhores Poemas de Ferreira Goulart, 1985. Traduzir-se.
Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte é estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Então aqui o poeta coloca o artista como um ser dividido, né? Então nós temos aqui o artista falando dessa biparidade, né? Qual que é a parte, né, que o artista revela totalmente de si mesmo? Aí a poesia termina, né? Com uma interrogação, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Quando o artista manifesta algo da sua vida, isso é arte? O que é arte? Hoje é um tema polêmico, né? Tudo é arte? Isso aqui é uma obra de arte? Tem que ser incensada pela crítica para ser arte? O que faz de um livro ser um clássico, né? Ser uma obra de arte? Então vamos olhar agora para um trecho das notas de teoria literária do Afrânio Coutinho, editora Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978. Ele fala o que é literatura, né? Literatura é a arte da palavra. A literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real. É a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas que são gêneros e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Passa então a viver outra vida autônoma, independente do autor e da experiência de realidade de onde proveio. Eu leio aqui hoje Dostoiévski, eu estou recriando todo aquele mundo aqui hoje. Dostoiévski já foi embora, já morreu, mas aquela realidade ela se torna viva aqui em mim. Os fatos que lhe deram às vezes origem perderam a realidade primitiva e adquiriram outra, graças à imaginação do artista. São agora fatos de outra natureza, diferentes dos fatos naturais objetivados pela ciência, ou pela história, ou pelo social. Então Dostoiévski imaginou lá em Crime e Castigo, Raskolnikov. Num outro contexto, quando eu leio, eu trago a minha experiência para aquela leitura. Eu imagino, mas eu imagino também aquilo que eu já tenho de carga pessoal e histórica em torno do livro. O artista literário cria ou recria um mundo de verdades que não são mensuráveis pelos mesmos padrões das verdades fatuais. Os fatos que manipulam não têm comparação com os da realidade concreta. São as verdades humanas gerais que traduzem antes um sentimento de experiência, uma compreensão e um julgamento das coisas humanas, um sentido da vida, e que fornece um retrato vivo e insinuante da vida, o qual sugere antes que esgota o quadro. A literatura é assim vida, parte da vida, não se admitindo possa haver conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. E aqui a verdade da literatura tem que coincidir, vamos dizer assim, com aquilo que nós vivemos, né? É a verossimilhança com aquilo que nós somos hoje como pessoas, né? Você ler um livro, você também lê a sua história no livro. Quando Aristóteles afirma lá na Poética, né, que a arte é imitação, a arte imita a realidade, essa afirmação está bem ligada com o que nós ouvimos aqui do Afrânio Coutinho. A literatura é assim parte da vida, ela imita a vida, né? Não se admitindo possa haver conflito entre uma e outra. Então o texto afirma que o escritor, ao recriar a realidade, ele estabelece uma outra verdade, que não pode entrar em conflito com aquilo que nós somos, com a vida nossa, né? Você lê, por exemplo, Dostoiévski de novo, né? Aquilo que acontece no livro tem que ser
passível de acontecer na realidade nossa, né? Você está lendo, se não for uma ficção científica, você está lendo lá o livro, se não for uma ficção, tem que ser coisas que possam acontecer no real, naquilo que nós somos como pessoas, né? Você não está lá numa sala, de repente entra um cavalo voando dentro da sala. Isso não acontece, né? Não pode acontecer isso, porque não estaria recriando a realidade. Agora, se fosse uma obra de ficção científica, aí tudo bem, né? Cecília Meirelles, poeta do modernismo brasileiro, ela escreveu uma obra intitulada Romanceiro da Inconfidência, na qual nos reconta os episódios da Inconfidência Mineira. Vamos ver um pequeno fragmento que fala do ouro incansável. Os versos de Cecília vai comprovar aquilo que nós ouvimos. Ela diz: de seu calmo esconderijo, o ouro vem, dócil e ingênuo, torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro e turva tudo, honra, amor e pensamento. Então o ouro aí que ele é tão puro, mas as pessoas se matam, né? Ambição, tragédias por causa do ouro, né? As pessoas se corrompem por causa do ouro. O Drummond diz no poema O Lutador: lutar com palavras é a luta mais vã. Enquanto lutamos, mal rompe a manhã. São muitas, eu pouco. Então essa literatura, né? Essa luta com a palavra, com a arte da palavra. Como vimos então, são muitas as manifestações artísticas e entre elas há pontos comuns e pontos distintos. Mas ainda sabemos que o principal elemento de distinção é o que? A maneira de se expressar. Pablo Picasso pintou Quixote de uma maneira e o Sancho. O Cândido Portinari pintou de outra maneira. Então cada um tem uma maneira de se expressar. A matéria-prima com que trabalha cada artista. João Guimarães Rosa recria o sertão de uma maneira diferente da recriado por Graciliano Ramos. A esse respeito, então, falou o crítico Alceu Moroso Lima na obra A Estética Literária e o Crítico, de 1954, editora Agir. O Alceu Moroso Lima diz: a distinção entre literatura e demais artes vai operar-se nos seus elementos intrínsecos, a matéria e a forma do verbo. De que serve o homem de letras para realizar seu gênio inventivo? Não é por natureza nem do movimento como dançarino, nem da linha como escultor ou arquiteto, nem do som como músico, nem da cor como pintor, é sim da palavra. A palavra é, pois, o elemento material intrínseco do homem de letras para realizar sua natureza e alcançar seu objetivo artístico. É a arte da palavra, é o material que o escritor tem. Entretanto, é necessário, gente, atentar para o fato de que não basta fazer o uso da palavra para produzir literatura. Vou escrever agora literatura. Não. Lembremos que a função poética da linguagem ocorre quando a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem, quer na seleção e combinação das palavras, quer na estrutura da mensagem, com as palavras carregadas de significado. Então você tem que trabalhar a palavra, dar forma, estrutura, significado, usar a palavra. Não é de qualquer maneira falar que tudo agora é literatura. Não. É a arte de trabalhar bem a palavra. Temos vários conceitos aqui interessantes sobre literatura. Vou ler para vocês. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, dizia: arte literária é mimese, imitação. É a arte que imita pela palavra. Luís de Bonald, pensador e crítico do romantismo francês, início do século XIX, falava: a literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem. Hippolyte Taine, pensador determinista, metade do século XIX, Hippolyte Taine dizia: a literatura obedece a leis inflexíveis, a da herança, a do meio, a do momento. Então você tem, por exemplo, os estilos de época, os momentos, né, da arte literária.
Doutrina da Arte pela Arte, fins do século XIX. Essa doutrina dizia: a literatura é arte e só pode ser encarada como arte. É a arte pela arte. Jean-Paul Sartre, filósofo francês do século XX, o poeta sente as palavras ou frases como coisas e não como sinais, e a sua obra como um fim e não como um meio, como uma arma de combate. Então esse trabalho pela palavra tem que trazer um sentido à vida. O André Gide, escritor francês do século XX, é com bons sentimentos que se faz literatura ruim. E o Oswald de Andrade, no século XX, a poesia existe nos fatos. Então você traz os fatos para a realidade através da arte da palavra, né? Os clássicos afirmavam que a arte literária é a realização do belo literário, ou seja, trabalhando a palavra. O artista literário busca uma expressão formal, o ritmo, o estilo, a forma, as figuras de linguagem que nos proporcionem prazer estético. Porém, é importante salientar que uma obra literária não se eterniza apenas pelo aspecto formal, se não tiver sustentação também no conteúdo. Tem que trazer conteúdo além de toda essa estruturação. O poeta americano Ezra Pound, analisando a relação entre literatura e linguagem, afirmou: literatura é a linguagem carregada de significado. Grande literatura é simplesmente a linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. Literatura é a linguagem carregada de significado. Belíssimo isso. Mais adiante ele dizia: a literatura não existe no vácuo. Os escritores, como tais, têm uma função social definida, exatamente proporcional à sua competência como escritores. Essa é a sua principal utilidade. Como escritor, você tem uma função social. É trazer a palavra carregada de significado. Você tem uma utilidade dentro do sistema, né? Trazer essa palavra carregada de sentido, de significado. Assim é o artista, esse mágico criador de mundos, tem uma função social e, portanto, uma responsabilidade social. Por outro lado, não podemos esquecer jamais que o poeta, como diz Fernando Pessoa, é um fingidor, mas é também um homem que tem necessidades relativas à sobrevivência. Um homem que passa fome como qualquer outro. E nós temos as histórias, né, de tantos escritores pelejando para escrever os seus livros, né, como Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Teve que vender até o secador da mulher, né, para poder enviar a cópia dos escritos para o editor. Ainda enviou a segunda parte, em vez de enviar a primeira. Teve que vender algumas coisas para conseguir enviar a primeira parte do livro. Então, assim, é um ser humano, né? O Cassiano Ricardo, na obra Jeremias Sem Chorar, editora José Olímpio, de 1976, escreveu um poema chamado Poética. Que é a poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Que é o poeta? Um homem que trabalha o poema com o suor do seu rosto, um homem que tem fome, como qualquer outro homem. Desta forma, então, apenas como ponto de partida para iniciar a nossa caminhada rumo à literatura brasileira, nós podemos constatar nesse primeiro encontro alguns fatos inegáveis. A literatura é uma manifestação artística, é arte. A linguagem é o material da literatura, isto é, o artista literário trabalha com a palavra escrita e também oral, né? Lembrando, literatura oral, já tem vídeo aqui no canal, bem no início no canal, que eu falei sobre literatura oral. Essa palavra, né? Essa palavra é o material da literatura, a linguagem. Em toda obra literária percebe-se uma ideologia, uma postura do artista diante da realidade e das aspirações humanas. Então ele sempre quer demonstrar algo, ele sempre quer trazer a realidade, né? Mostrar a realidade, comunicar algo. Né? O artista quer comunicar-se com as pessoas, né? A mensagem carregada de significado. O Eduardo Galeano, escritor uruguaio, dizia: a obra nasce da consciência ferida do escritor e se projeta ao mundo.
Então, o ato de criação é um ato de solidariedade. Então, você tem uma solidariedade com o outro, você cria para ajudar o outro. E aí nós temos a história da literatura, né? Que já tem vídeo aqui no canal também, falando sobre a importância da literatura, o que é literatura, o que são os clássicos, né? Tem bastante vídeo aí para trás que vocês podem assistir, que ajuda bastante, né? Essa compreensão da literatura. Eu falei bastante já sobre livros, sobre o surgimento da escrita e assim por diante. História da literatura. Neste ponto é necessário estabelecer uma diferenciação entre arte literária e história da literatura. Aurélio Buarque de Holanda aponta a literatura como sendo a arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou verso. Está se referindo à arte literária, né? A arte de compor trabalhos artísticos em prosa ou verso. Já o conjunto de trabalhos literários de um país ou de uma época refere-se ao objeto de estudo da história da literatura. Todo esse conjunto de obras literárias, lá do passado, do contemporâneo, isso é história da literatura, né? Você percorrer os períodos, o conjunto de trabalhos realizados, por exemplo, no século XIX, história da literatura do século XIX. Obras e não livros, movimentos e manifestações literárias sérias e consequentes, e não modas e rodas literárias, são, a meu ver, o imediato objeto da história da literatura. Quem diz isso é o José Veríssimo. Essas manifestações literárias. Cumpre ao historiador, então, da literatura, destacar esses movimentos sérios e consequentes, relacionando-os a determinado momento histórico, ou seja, um momento econômico, político e social. Arcadismo, que estava acontecendo no Brasil nesse período. Romantismo, que estava acontecendo aqui, né? Então é importante ter esse olhar, que estava acontecendo na Europa. Seria impossível isolarmos, por exemplo, o romantismo da Revolução Burguesa e da Revolução Francesa. O realismo do Manifesto Comunista de Marx e Engels, do evolucionismo de Darwin, das lutas proletárias, das transformações econômicas, políticas e sociais da segunda metade do século XIX, os Lusíadas da expansão do Império Português. Então achei legal estudar literatura, porque estudei história também. E é interessante você não reduzir, mas colocar os textos literários, os escritores, dentro do contexto. Aquilo vai extrapolar depois para a nossa realidade, claro, eles vão falar conosco, mas você entende muito melhor quando você coloca, por exemplo, Camões dentro desse contexto de grandes navegações. Estava acontecendo em Portugal, o que aconteceu com Camões, teve uma vida aventureira. Então, esses movimentos em determinado contexto social, histórico, cultural, apresentam características genéricas tanto no plano formal como no plano das ideias, resultando assim em estilos de época. Romantismo, realismo, né, são características daquele período. É interessante conhecer isso, né? Isso vai aparecer. O que está acontecendo na sociedade aparece na literatura. Germinal, do Émile Zola, né, essa revolução industrial, sofrimento dos mineiros, exploração dos pobres, o grito contra a injustiça social, vão aparecer nas obras do Émile Zola. Aquele contexto histórico está ali presente. Entretanto, cada autor apresenta um tratamento particular dessas características, resultando disso um estilo individual. O José Lins do Rego, no Ciclo do Nordeste, apresenta a realidade nordestina de uma maneira. Clarice foi questionada, você não faz protesto social? O que ela fez? Macabeia. A Macabeia é uma nordestina, né, sofrendo as agruras aí da vida lá no Rio de Janeiro. Então ela teve uma percepção individual de mostrar o nordestino, né, a realidade social do nordestino na pessoa da Macabeia, mas criando de uma outra maneira diferente, por exemplo, do José Lins do Rego. Então, quer dizer, tem o estilo de época, um regionalismo, e tem o estilo individual, a maneira como cada um apresenta essa realidade. Quero mostrar aqui dois retratos de Mário de Andrade. O primeiro é visto por Anita Malfatti e o outro por Tarsila do Amaral. Então esse aqui não está muito nítido.
Anita Malfatti, esse aqui Tarsila do Amaral. Cada uma viu o Mário de Andrade de uma maneira. Depois vocês podem colocar aí na internet, né? Vocês encontram isso colorido. Então, cada uma pintou o Mário de Andrade de uma maneira. É o estilo individual. Então, definir literatura, gente, é bem complexo. Mas não é impossível, né? A partir das leituras, da sua, do seu andar, vamos dizer assim, né, no mundo literário, você vai entendendo a riqueza disso, né? A arte da palavra. Aqui nós temos no Aurélio Buarque de Holanda, o Dicionário da Língua Portuguesa, página 845, uma definição bem formal mesmo, né? Literatura, do latim literatura. Substantivo feminino, arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou verso. O conjunto de trabalhos literários de um país ou de uma época. Os homens de letras, a literatura brasileira fez-se representar no Colóquio de Lisboa, um exemplo. A vida literária, a carteira das letras, conjunto de conhecimentos relativos às obras e aos autores literários, estudante de literatura brasileira, manual de literatura portuguesa, qualquer dos usos estéticos da linguagem, literatura oral, irrealidade, ficção, sonhador, tudo quanto diz a literatura. Bibliografia, já é bem extensa a literatura da física nuclear. Conjunto de escritos de propaganda de um produto industrial. Então são 10 definições, mas a gente fica mais claro que isso aqui tudo envolve literatura, né? A arte de escrever trabalhos artísticos, a arte da palavra, em prosa ou verso. Temos também a literatura oral, né? Não podemos esquecer. Vou ler mais um poema aqui do Ferreira Goulart, que está na Antologia Poética, editora Fontana, 1977. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, com sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Maravilhoso, né? Temos também aqui um outro do Manuel Bandeira, da Antologia Poética também, José Olímpio, 1974, do Rio de Janeiro. Nova Poética. Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido, aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada. E na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó de uma nódoa de lama. É a vida. O poema deve ser como a nódoa no brim, fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero. Sei que a poesia é também orvalho, mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens, 100%, e as amadas que envelheceram sem maldade. Então o poema é essa nódoa no brim. Amei também, né? Então aqui, ó, lá no Ferreira Goulart há ironias, né? Não há vagas, porque a pessoa com fome, como que ela vai ficar falando de poemas, né? E aqui o Manuel Bandeira trabalha com as imagens de um homem de roupa branca, de um caminhão, de uma nódoa, uma mancha de lama. E ele afirma, né? O poema deve ser como a nódoa. Se o poema é a nódoa, o que representa o homem de roupa branca e o caminhão? Então a gente pode pensar, né? Esse homem de roupa branca que recebe essa nódoa, né? Esse caminhão que passa. Seria essa mudança que o homem de roupa branca, talvez somos todos nós ainda não tocados pela poesia. E o caminhão é essa avalanche de palavras que nos suja, que nos envolve, que nos transforma, né? De homens brancos, de brim, em homens manchados pela vida, né? Que lindo. O Eduardo Galeano ainda afirmava, né? A palavra é uma arma que pode ser bem ou mal usada. A culpa do crime nunca é da faca, mas de quem usa a palavra, né? Mais poemas. Olavo Bilac, Profissão de Fé, no livro Poesias. Acho tão lindo isso aqui, ó. Ele fala do trabalho com a palavra. Torce, aprimora,
alteia, lima a frase. E, enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Que lindo, né? Você trabalhar como ourives para a palavra encaixar certinha, dar ritmo, melodia, né? A arte poética. Depois um poema do Carlos Drummond de Andrade, Procura da Poesia, né? Ele convida-nos, lindo demais, a entrar no reino das palavras. Procura da poesia, penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta: pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Nossa Senhora. Então, quer dizer, para entrar no reino da poesia, para entrar no reino da literatura, é preciso ter a chave, né, da busca, do conhecimento, né, do desejo de viver a vida mais leve. O Ferreira Goulart, eu vi uma entrevista que ele dizia, né, a literatura não serve para nada, mas ela serve sim para tornar a vida mais feliz, né, com mais sentido, com mais substância, com mais amor. Então isso foi nosso primeiro encontro hoje, né, desse segundo vídeo sobre a arte literária. Essa arte que nos fascina, né, que nós gostamos muito de literatura, né, sentimos tocados, envolvidos por essa arte. Próximo encontro falaremos dos gêneros literários. Um abraço e até mais.